E aí galera, beleza? Meu nome é Salatiel Júnior e hoje eu vou estar falando sobre o livro de Gênesis. Só que hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou utilizar aí o vídeo do Wendel Marinho, ele que fez um vídeo com relação ao livro de Gênesis. Então eu pedi autorização para ele, ele me concedeu. E eu vou estar utilizando aí alguns trechos que eu achei interessante. Se você quiser ver o vídeo completo dele, o link está aí na descrição do vídeo, então fique à vontade. E antes de eu dar o meu parecer sobre o livro de Gênesis, vamos ver o que o Wendel pensa a respeito desse livro. Eu acho Gênesis um livro muito hilário. Sinceramente, é um livro que só uma criança de 10 anos de idade para baixo pode acreditar. Porque existe tanta coisa absurda nesse livro de Gênesis que eu não sei nem por onde começar. Wendel, eu também concordo plenamente com você. Gênesis para mim é um livro muito hilário, tem coisas ali que são absurdas. Bom, o vídeo de hoje eu separei por tópicos, né? Então, vocês estão vendo aí. O que o livro de Gênesis tem? Olha só. Plantas vieram antes do sol. No livro de Gênesis nós temos também cobra falante. Temos um jardim invisível. Temos também Caim que se casou com uma mulher invisível. Voltando novamente falando de Caim, ele consegue povoar e edificar uma cidade em 2 gerações. O cara era fera. Também temos Deus se agradando, né? Deus ficando feliz com o desodorante de sacrifícios de animais. Mais pra frente eu vou explicar o que é esse desodorante aí. No livro de Gênesis também temos o absurdo de um barco que consegue armazenar todas as espécies conhecidas no planeta. Tem também no livro de Gênesis você encontra o planeta que foi totalmente inundado. E é claro também, né, incesto, né? A Bíblia também não pode deixar de falar de incesto. Se você não acredita, calma, não fique perplexo, não fique preocupado, porque está na Bíblia isso, não estou inventando nada. Também tem a mulher que se transforma em estátua de sal, né? Coisa muito comum hoje em dia, a galera se transformar em sal, açúcar, né? O pessoal também se transformar em trigo, isso é coisa normal, a gente vê no dia a dia. Mas eu coloquei porque, né, só para dar uma quebrada assim, para não ficar aquela coisa muito pesada, né? E por último, o mais hilário de todos, o que eu mais gosto, vamos dizer assim, que eu acho muito engraçado, é o bimbar sem marcar o gol é igual à morte. Eu vou explicar para vocês por que disso. Vamos começar com as plantas, né? As plantas que vieram antes do sol. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Já no comecinho de Gênesis, se você pegar lá no versículo 12 ao 16, diz o seguinte: E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus gostou lá, curtiu pacas, fez lá as plantas, fez árvore frutífera, gostou, achou legal. Aí no versículo 13 diz: E foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Ou seja, terminou o terceiro dia, Deus tinha feito lá as plantas, tinha feito as árvores, tal coisa e tal. Bom, aí no versículo 14 ele continua. Bom, terminou o terceiro dia, ele fez as plantas, agora começa o quarto dia. Olha só. E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para vir separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Aí no versículo 16 ele termina dessa forma: E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol, né? E o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então, você percebe claramente nessas passagens aí, o sol e a lua vieram só no quarto dia. Aí fica aquela pergunta, né? Essas plantas que cresceram aí no terceiro dia sem o sol, que plantas são essas? Todo mundo que fez aí até a 8ª série já aprendeu sobre fotossíntese. Quem pelo menos terminou a 8ª série sabe que planta precisa do sol, né? Agora na Bíblia existem as plantas mágicas que nascem, né, e dão fruto sem o sol, quer dizer, é meio complicado de acreditar nessas coisas, né? Fica nítido que o autor, quando escreveu isso, ele não tinha conhecimento nenhum de biologia, não tinha conhecimento nenhum sobre plantas, ele não sabia nada. E se você conhece alguma planta que consegue sobreviver sem a presença do sol, alguma árvore frutífera que consiga crescer, se desenvolver e dar frutos sem precisar do sol, por favor, nos comunique para que nós possamos expor essa descoberta aí para toda a humanidade, né? Porque
aí não há necessidade mais de sol, né? Então você pode criar a planta no seu quarto, no guarda-roupa, qualquer lugar. Bom, outro tópico que eu vou abordar nesse vídeo é sobre a cobra falante. Bom, vamos ver o que o Wendel tem a dizer sobre isso. Gênesis já começa logo falando de uma cobra falante. Isso aí já é normal e natural entre os ateus comentar sobre essa passagem. E é uma das coisas mais difíceis de se acreditar. Mas não pensem vocês que é o único animal que fala na Bíblia, não. Existem outros também que falam. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós temos a seguinte passagem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Esse foi o primeiro diálogo que tem na Bíblia entre o ser humano e um animal. Eu nem vou precisar ler os versículos bíblicos, porque o Wendel já fez isso. Então dá para perceber aí claramente, né, que em Gênesis, que uma cobra conversa com o ser humano. É duro, hein? É duro acreditar que cobra conversa com o ser humano, né? Mas está lá na Bíblia. A cobra batendo um papo lá com Eva, conversando lá. Ai. Sinceramente, se você acredita nisso, seria bom você fazer uma visita ao zoológico. Sério. Se você acredita que cobra fala, você nunca foi no zoológico. E para complementar essa história totalmente fantasiosa, nós temos também o jardim invisível. Toda essa conversa, todo esse diálogo ocorre num jardim invisível. Em Gênesis capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Essa passagem também tem outras, né? Elas deixam bem claro, se você já leu Gênesis sabe o que eu estou falando. Tudo se refere a um jardim imaginário, que até hoje ninguém sabe onde fica, onde é. Alguns vão dizer, mas isso é um jardim espiritual, né? Ou seja, ele é um jardim invisível, é isso que você está querendo dizer. É duro acreditar num negócio desse, né, pessoal? É complicado imaginar lá uma cobra conversando com o ser humano num jardim invisível. Como o próprio Wendel disse, só mesmo uma criança de 10 anos ou menos para acreditar nisso, né? Então eu acho que a maioria das pessoas já estão bem crescidinhas para acreditar em conto de fada, né? Complicado, né? Daí vem a cobra falante, que convence a mulher para comer o fruto da árvore proibida. Mas volta um pouquinho aí. Como é que tem uma árvore proibida? Para que Deus colocou uma árvore proibida ali? Se ele tinha 2 humanos completamente desprovidos de maldade, ou seja, eram como crianças. Bom, vocês viram aí o que o Wendel falou. Eu também já pensei nisso, também acho muito estranho isso. Deus cria todo um cenário ali, né? O Deus cristão, tem um jardim, aí vem a pergunta, por que ele criou essa árvore do conhecimento do bem e do mal? A única explicação que eu vejo para isso é o seguinte: pegadinha do malandro. Só pode ser, meu. Ele já sabia que Adão e Eva iriam comer aquele fruto proibido, tava na cara isso, qualquer idiota perceberia isso. Mais cedo ou mais tarde eles iam experimentar aquilo. Se não fosse a cobra falando, podia ser um macaco, qualquer outro animal que viesse falar, ou se não tivesse animal nenhum, mais cedo ou mais tarde. E como eles eram inocentes, né? Como eles eram puros, era óbvio que isso iria acontecer. Então, essa árvore não é para existir, né? Mas fica aí a pegadinha do malandro, né? Fazer o quê? Bom, temos também Gênesis 4:17. Continuando com os absurdos de Gênesis. A história de Caim, para mim, até hoje não desce. Qualquer um que já leu percebe que havia Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, aí de repente Caim vai, some ali das cavernas ali onde estava Adão e Eva e se casa. Ué, quem é essa mulher? Não é Wendel? Na Bíblia fala que tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Ficaram 3 pessoas no planeta. Quem acharia Caim? Mas você pensa que terminou? Não terminou não. A Bíblia fala que Caim achou uma esposa e fez com ela uma grande nação. Da onde surgiu essa mulher? Fica aí as perguntas, né? Da onde surgiu essa mulher? Aí os religiosos têm que criar aquelas explicações, tem que, não, mas Eva teve outros filhos, mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nada, simplesmente a Bíblia é explícita, fala, não.
Caim caiu fora e automaticamente arranjou uma esposa, teve filhos. E o pior, Caim em 2 gerações ele consegue edificar e povoar uma cidade. Olha só o absurdo que está na Bíblia. Caim era um super-homem, veja só. Bom, vocês estão vendo aí Gênesis 4:17. Acompanhem comigo. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. Quem é essa mulher? Vai saber, hein? E deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então, automaticamente, em 2 gerações, Caim já teve um filho, ele já automaticamente construiu uma cidade. Pô, o cara é fera, né? Talvez você deva estar argumentando, mas peraí, uma cidade na época lá era meia dúzia de pessoas. Eu tenho minhas dúvidas porque quando você vê cidade na Bíblia, não é poucas pessoas não. Você pode dar uma lida aí nos outros livros que quando Deus pede para matar uma cidade, para entrar numa cidade, é gente pra caramba. Não é meia dúzia de gato pingado não. E Caim, através do superpower, conseguiu edificar aí uma cidade. Que pena que ninguém mais faz isso, né? É uma pena, né? Pra você que gosta de filme de terror, você que gosta de Sexta-feira 13, de Carnificina, essa passagem ela cai como uma luva para você que é admirador de filmes e de cenas grotescas. Se você ler em Gênesis capítulo 8, versículo 21, olha só o que agrada a Deus. Veja só o que faz com que ele se sinta bem, agradável. Veja comigo. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21 diz o seguinte: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Ou seja, ele matou um monte de animais, tacou fogo nos bichinhos. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Suave cheiro? Hã? Hein? Suave cheiro? What the fuck's that? É isso mesmo. Deus sentiu aquele cheiro de churrasco. Ou seja, Deus se alegra com o desodorante de animais, né? Então, Noé vai lá, acabou de descer da arca. Eu ainda nem falei da arca ainda, mas todo mundo já conhece a história. Acabou de descer da arca, vai lá, mata um monte de animais que ele guardou 40 dias. Essas histórias são demais. Noé fica 40 dias lá com o barco, cheio de animais. Aí, a primeira coisa que ele faz é sacrificar os animais. Legal! Muito bom, Noé. Grande garoto. E o pior não é isso. O pior é que Deus ainda acha o cheiro suave. Quer dizer, para Noé se redimir com Deus, ele tem que matar os animais, né? Através de morte e sacrifício. Porque o ser todo-poderoso não tem outra maneira de agradá-lo, só mesmo matando animais. Coisa linda de se ver, né? O ser que criou todo o universo precisa matar bichinhos para que ele possa dizer o seguinte, ó: não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Aí vai, blá 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 blá, porque a imaginação do homem... Ou seja, Deus precisa que morram animais para ele mudar de ideia. Depois tem gente que ainda fala que eu não sei interpretar a Bíblia, que eu estou vendo errado. Tá bom. Bom, eu já falei já, né, em Gênesis capítulo 7 tem a história de Noé, que todo mundo conhece essa história, não vou ficar lendo aqui, porque, como eu disse anteriormente, Noé fez um barco lá e conseguiu colocar todas as espécies nesse barco. É isso mesmo, pessoal, ele colocou lá o pinguim, o urso polar, todos esses animais num barco. O urso, o elefante, a baleia, todos esses animais estavam lá na arca, conviveram na paz durante 40 dias e depois disso Noé termina lá o dilúvio, outra coisa também complicada, né? O planeta todo foi inundado. Não sei de onde vem tanta água, porque não tem tanta água assim. Se você pesquisar, você vai ver que o planeta não tem essa quantidade de água. Nem que tire a água das nuvens, de tudo, não dá quantidade suficiente para cobrir todo o planeta. Então, essa história realmente tá mais para uma piada, né? O pior de tudo não é chegar e ainda matar os animais, né? Pô, ficou 40 dias clausurado naquele barco fedido, bosta de animal, de mijo. Para depois os animais saem, ei, liberdade! Gilete! Gilete nos animais! Muito bom! E Noézão. Agora eu sei porque você fazia essas coisas, né? Só que cachaça! Tem que levar na brincadeira isso aqui, porque é muito engraçado. E para você que está acostumado com esses fenômenos naturais do nosso planeta, temos também uma mulher que se transforma em sal. Desculpa,
pessoal, eu não consigo me conter. Uma mulher se transforma em sal. Ai, 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 ai. Às vezes pode zoar comigo, pode meter o pau, pode falar o que for, mas, meu, vocês não vão me convencer que uma mulher se transformou em sal. Sinto muito, viu? Sinto muito. Não dá. Não dá, gente, não dá. Pra você que acha que eu tô debochando da Bíblia, que eu estou sendo heretic, eu pergunto pra você, quantas vezes você viu uma mulher se transformar em estátua de sal? Fala um caso registrado, fotografado, em que uma mulher se transformou em sal. Ah, perdão, eu não li o versículo bíblico. Vou ler pra vocês aí. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Tá na Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. Ela virou uma estátua de sal. Como? Magic! Só através de mágica mesmo para isso ser possível, ou na imaginação de quem escreveu isso, né? Ai. E por último, não menos hilário e cômico, nós temos Onã, né, um personagem bíblico aí. Ele é morto porque ele dava bimbadinha lá, só que na hora de fazer gol ele, na trave, né? Ele jogava o sêmen ali na terra. Ele gostava só do fuque-fuque, mas não queria saber de ter filho não. E olha só o que Deus fez com ele. Acompanhe comigo aí. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. Só uma explicação aqui para você entender o contexto. Então havia um casal, e como é que funcionava naquela época? O irmão assumia o lugar do marido e tinha lá relações sexuais com a cunhada e continuava ali gerando filhos. Só que o que esse Onã estava fazendo? Ele não queria saber ter filho não. Ele ia lá e... Só que na hora de liberar o sêmen, ele não fazia gol. Ele jogava na terra. Como diz aí no versículo 8. Derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Ou seja, ele não queria que a mulher tivesse filho. Ele queria só o lado gostoso da coisa. Mas aí, o que Deus fez com ele? Acompanhe comigo. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor. Ele era muito mau. Ele era maldoso. Ele era um capeta em forma de guri. O que ele merece? Veja aí. Pelo que também o matou. É isso mesmo. Deus viu que ele não queria saber da coisa, foi lá e matou. Justo, né? Imagina nos dias de hoje. Quantas pessoas não iam morrer porque não fazem o gol, né? Desviam ali na hora H e eles... Quantas pessoas não iriam morrer? Então Deus resolvia esses problemas muito simples. Gillette Sensor. The best made for you, baby. Gillette no garotão. Matava. Tá na Bíblia. Tá lá. É só você ler. E para aqueles que acham que essas passagens são apenas alegorias, parábolas, não representam algo real mesmo que aconteceu, ouçam só o que o Wendel tem a dizer sobre isso. Parábolas, para mim, são mentiras. São histórias inventadas para fazer comparação, mas não deixam de ser mentiras. São histórias. Então não deveria ter mentiras, histórias, esse tipo de coisa. Porque isso não é o que nós esperamos ver aqui como ensinamento. Árvores falantes, figueiras falantes, jumentas falantes. Muito difícil acreditar nesse tipo de coisa. Eu faço minhas suas palavras, Wendel. Difícil de acreditar nessas coisas, né? Não dá, né? Não dá pra engolir esse tipo de piada. Porque se isso é uma parábola, é uma alegoria, não deixa de ser uma mentira. Então, se aquela história realmente não existe, é uma mentira. Você precisa de subterfúgios, você precisa de maneiras ultra mega complexas para poder distorcer essas palavras e transformar em algo benéfico. Coisa que não é. Não deixa de ser mentira. Se isso é parábola, se isso é alegoria, parábola é mentira. Eu concordo com você, Wendel. Eu não vejo razão nenhuma para supor que isso sejam parábolas e nem alegorias, né? Fictício, algo do tipo. E um outro aspecto que o Wendel levantou com relação ao que a cobra falou, não era mentira. A cobra foi sincera com ela. Ou seja, você come lá do fruto e não vai acontecer nada. Não é, Wendel? A serpente, que parece uma vilã, na verdade, não é vilã. Porque ela falou a verdade para a mulher. Ela falou para a mulher que se comesse da árvore, abriria os seus olhos e ela entenderia o bem e o mal. E foi exatamente isso que aconteceu. A serpente não mentiu em momento algum. Mas olha o que Deus falou.
se comerdes desse fruto, certamente morrerás. Eles comeram e não morreram. Então quem é o vilão? Quem é que falou a verdade e quem mentiu? Boa pergunta. Quem falou a verdade e quem falou mentira, né? Deus fala que se comeres dessa fruta morrereis. Eles comeram e viveram ainda 900 anos. Ah não, mas aí é morte espiritual. Que morte espiritual? Que morte espiritual é essa? E tem outra coisa que ninguém para pra pensar. Tudo bem, Deus expulsa Adão e Eva, ótimo, legal. Por que eles tiveram a oportunidade de ver aí os anjos, de ver toda a plenitude da criação e eu e você não? Por que nós tivemos que nascer já, como dizem os cristãos, com pecado, com falhas, com todo esse tipo de problema? Por que nós não tivemos os mesmos direitos que Adão e Eva? Porque se você analisar, se houvesse uma justiça, era para todo mundo nascer lá no Jardim do Éden. Agora, Adão e Eva teve esse direito. Adão e Eva pôde desfrutar das belezas, de tudo aquelas coisas lá. Nós não. Nós nascemos aqui, não pedimos para nascer. Estamos aqui na Terra e a única coisa que ele deixou para nós foi um livro cheio de fantasia, cheio de contradições, com esses absurdos que eu demonstrei para vocês. Fica aí a pergunta do Wendel, né? Quem está certo e quem está errado, né? Quem é o vilão da história? Será que realmente a serpente é a vilã? Ou será que Deus que colocou lá a pegadinha do malandro e ferrou com a vida dos dois lá, será que não é ele que é o vilão, não? É uma boa pergunta, né? E para finalizar, eu só queria corrigir uma coisinha que o Wendel falou no final desse vídeo. Acompanhem. Os 5 livros iniciais da Bíblia são obras de Moisés, que eu particularmente acho que não era bem da bola. Realmente Moisés era um cara totalmente fora do cabo, isso não tenho dúvida nenhuma, que ele era totalmente louco da cabeça. A única coisa que eu queria corrigir aí, Wendel, é o seguinte: Moisés não escreveu os 5 livros. Veja só por quê. Em Deuteronômio capítulo 34, nos versículos 5 a 8, diz o seguinte, ó: E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Era Moisés da idade de 124 anos quando morreu, e seus olhos nunca escureceram nem perdeu seu vigor. Aí que fala também que os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias. Então, peraí, como é que Moisés poderia ter escrito isso sendo que ele morreu? Entendeu, Wendel? É só esse detalhezinho, porque eu também achava que Moisés tinha escrito esses livros. Mas há estudos aí que apontam no mínimo 5 escritores para a Torá, né, para os 5 primeiros livros da Bíblia. Então não tem como Moisés ter escrito os 5 primeiros, porque ali ele narra ali a sua morte, sepultamento, etc e tal. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Wendel Marinho por ceder as imagens, por permitir utilizar o vídeo dele no meu vídeo. Eu resolvi fazer essa dinâmica diferente. Valeu aí, pessoal. Não deixe de clicar aí. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, fazer o quê? Tem gente que gosta da cobra falante, então eu não posso fazer nada. Valeu, pessoal. Até a próxima.